O estoicismo é uma filosofia mais popularmente associada a Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. A escola de filosofia estoica foi fundada por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C. O objetivo supremo é viver de acordo com a natureza, o que implica viver em harmonia com o universo na aceitação de sua natureza e leis, e também vivendo de acordo com nós mesmos. Ser consistente entre nossos pensamentos e ações. Isso nos permite fluir pela vida suavemente e com paz interior, florescendo como indivíduos e cumprindo nossa própria natureza humana, alcançar a eudaimonia, comumente referido como felicidade, embora uma melhor tradução seria cumprimento. Um dos principais equívocos do estoicismo é que pode parecer frio ou sem emoção. Este simplesmente não é o caso. No início das meditações de Marcos, ele passa um capítulo inteiro lembrando-se das coisas mais importantes, sobre as pessoas mais importantes em sua vida, sua família e professores. Ao invés de estudar filosofia de forma abstrata e teórica, Marcos mostra o estudo de exemplos da vida real do estoicismo sendo aplicado na vida diária, como uma arte de viver, que podemos compreender melhor como o verdadeiro significado da filosofia. Os estoicos modernos frequentemente se referem às 4 virtudes cardeais, reconhecidas por Platão e pelo cristianismo, embora possam datar ainda mais longe do que isso. Essas virtudes são coragem, justiça, temperança e sabedoria. Virtude vem da palavra latina virtus, que significa excelência moral. Os antigos romanos usavam esta palavra para se referir a todas as excelentes qualidades dos homens, incluindo força física, conduta valorosa e retidão moral. Ser virtuoso é excelência em ser humano, dando lugar à felicidade e à harmonia. Aristóteles definiu a virtude como um ponto entre uma deficiência e um excesso de um traço. O ponto da maior virtude não está em um meio exato, mas um meio termo às vezes mais próximo de um extremo do que do outro, como confiança entre a autodepreciação e a vaidade. Os estoicos sustentavam que a virtude é a única realidade boa e, portanto, é necessário e suficiente para a felicidade. Estas virtudes podem ser entendidas como uma forma de viver em harmonia consigo mesmo, com as outras pessoas e com eventos externos no mundo. Os estoicos usam a sabedoria para viver de acordo com nossa verdadeira natureza, justiça por viver harmoniosamente com outras pessoas como parte de uma comunidade, e coragem e temperança para viver e abraçar o destino a que estamos sujeitos em relação a eventos externos. Essas virtudes, é claro, são todas interrelacionadas e sobrepostas. Deve-se, por exemplo, ter a necessária sabedoria moral aplicada a próprias ações para agir com justiça em relação a outras pessoas ou ser corajoso o suficiente para permitir autocontrole ou moderação. Os estoicos ofereceram uma analogia. Assim como alguém é poeta, um orador e um general, mas ainda é um indivíduo, assim também as virtudes são unificadas, mas se aplicam a diferentes esferas de ação. Então, sem mais delongas, essas são as 4 virtudes estoicas pelas quais viver. Coragem. A coragem é o oposto do vício da covardia. Devemos defender bravamente aquilo em que acreditamos, enfrentando desafios e lutas diárias sem reclamar, sendo sempre uma boa pessoa. Devemos buscar a objetividade, pois o que causa o sofrimento humano não são as coisas do mundo, mas nossas crenças sobre essas coisas. Devemos tentar perceber o mundo como ele é em si mesmo, sem a coloração subjetiva que tendemos automaticamente a atribuir a tudo o que experimentamos. Para os estoicos, a coragem também se estende à resistência à dor, ao desconforto e até à morte. Uma delas é não ser movido pelo medo e estar disposto a enfrentar o perigo, a dor ou a intimidação. Aulus Gellius conta a história de um professor estoico desconhecido, pego em uma tempestade no mar. O estoico em uma tempestade no mar. Houve uma terrível tempestade onde o barco corria o risco de afundar e a tripulação se afogando. O professor estoico ficou assustado e empalideceu, mas ao contrário, o resto, ele não estava proferindo quaisquer lamentações. Depois de um tempo, o céu clareou e o mar cresceu calmo. O professor estoico foi abordado por um homem de roupas elegantes que disse em tom zombeteiro: "O que significa, senhor filósofo, que quando estávamos em perigo você ficou com medo e empalideceu, enquanto eu não temia nem mudava de cor?" O professor não respondeu à sua pergunta e eles se separaram. No entanto, quando se aproximavam da terra,
O professor foi abordado por outra pessoa, que lhe perguntou qual era o motivo de seu medo, que ele se recusou a revelar ao homem que o havia abordado indevidamente. Ele respondeu: mesmo a mente de uma pessoa sábia está fadada a ser perturbada, encolher e empalidecer por um momento, não por qualquer ideia de que algo ruim vai acontecer, mas por causa de certos movimentos rápidos e irrefletidos que impedem o bom funcionamento da mente e da razão. Em pouco tempo, porém, o sábio se recusa a dar seu assentimento a essas terríveis visões de a mente, mas os rejeita e não vê nada neles que deva inspirá-lo com medo. E essa é a diferença, dizem eles, entre a mente de uma pessoa sábia e a de um tolo, que o tolo pensa que as coisas que inicialmente impressionam a mente como duras e terríveis realmente são assim, e então, como se realmente devessem ser temidos, passa a aprová-los por seu próprio consentimento, enquanto um que é sábio, depois de ser brevemente e superficialmente afetado em sua cor e expressão, não dar o seu assentimento, mas mantém a consistência e firmeza de opinião que sempre tinha sobre visões mentais desse tipo, ou seja, que tais coisas não devem ser temidas, mas desperte o terror apenas por meio de falsas aparências e alarmes vazios. Justiça. Diferente da concepção moderna de justiça no sentido legal, os estoicos referem-se mais ao que seria moral em nossas relações com os outros, por tratando os outros com justiça e fazendo a coisa certa. Como disse Marco Aurélio, faça a coisa certa, o resto não importa. Assim, é um conceito muito mais amplo de virtude social, abrangendo bondade, benevolência e boa vontade para com os outros. O tema do herói estoico ou sábio que protege os membros mais fracos de seu rebanho é recorrente em toda a literatura estoica sobrevivente. Ele enfrentará um leão e suportará dor e ferimentos de suas garras, para defender os membros mais fracos, porque suas vidas instintivamente importam para ele, como nossa família e parentes, em última análise, amar os irmãos e irmãs. O estoico Hierocles recomenda que imaginemos nosso relacionamento consistindo em uma série de círculos concêntricos. Naturalmente, estamos no centro, nossa família e amigos estão no próximo anel. Então, nossa comunidade, toda a humanidade e, eventualmente, amando toda a Terra. Devemos atrair aqueles nos círculos externos para mais perto do centro. Temperança. Não confundir com a temperança movimento contra o consumo de álcool. Para os estoicos, temperança é moderação ou autodisciplina. Deve haver um equilíbrio para saber o que escolher, o que evitar e quais coisas não fazer. Devemos fazer o número certo de coisas da maneira certa, evitando o excesso por pura força de vontade. Se alguém está provocando você a cair no vício, incitar violência, medo, ódio e assim por diante, deve-se responder ponderada e calculadamente, em vez de ser reacionário e responder com as próprias emoções. Uma ótima maneira de praticar essa virtude é o registro no diário. Os estoicos eram grandes em diários. Nassim Taleb define o estoicismo como a domesticação de suas emoções, não a eliminação de suas emoções. Epicteto, que era um ex-escravo, diz: não espere que tudo aconteça como você gostaria, mas sim desejar que tudo aconteça como realmente acontecerá. Então sua vida fluirá bem. Isso, claro, se sobrepõe à coragem. A primeira coisa na vida para um estoico é separar as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós. No estoicismo, isso é conhecido como a dicotomia do controle. Devemos simplesmente aceitar as coisas fora do nosso controle pelo que são, focando no que podemos controlar e como respondemos a estas coisas. Sabedoria. Sabedoria ou prudência podem ser adquiridas por meio de aprendizado, discussão e tentativa e erro. O homem sábio é capaz de oferecer bons conselhos a si mesmo. Como diz Sêneca, um homem com cabelos brancos e rugas não viveu muito. Ele apenas existiu muito. Seu tempo é valioso e é a única coisa que você nunca poderá recuperar. Portanto, deve-se desenvolver a si mesmo. Os estoicos acreditavam que a pessoa que alcançou a consistência perfeita na operação de suas faculdades racionais, o sábio, é extremamente raro, mas serve como ideal prescritivo para todos. O progresso em direção a esse nobre objetivo é possível e vitalmente urgente. A sabedoria, para os estoicos, pode ser referida à natureza do bem, virtude, e do mal,
Vício, coisas que são indiferentes, que não beneficiam nem prejudicam, e saber como agir apropriadamente em diferentes circunstâncias. Em essência, é entender as coisas mais importantes da vida, intimamente relacionadas com o significado da palavra filosofia, o amor à sabedoria. A alienação de nosso destino é um tema comum na literatura estoica, e é muitas vezes marcada pela frustração. Os estoicos praticam o amor fati, o amor do destino, abraçando tudo o que acontece na vida de alguém. Para tomar posse de nosso destino, precisamos entender a indiferença natureza da realidade externa e viver em harmonia com os eventos além do nosso controle. Seguindo essas virtudes, podemos evitar a armadilha de nos tornarmos escravos internos de nossos vícios. Estas são as virtudes pelas quais os estoicos vivem diariamente para melhorar suas vidas e a vida das pessoas que os cercam, aplicando-os em cada situação em que se encontram. Afinal, é uma filosofia que nos ensina a arte de viver.